Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos as profecias da Palavra de Deus, os símbolos das profecias, as metáforas que Deus usa, os símbolos pedagógicos de Deus, como nosso grande Mestre e Senhor, para que a gente possa, na escola de Cristo, crescer cada vez mais, para estarmos juntos com Ele, o nosso Senhor e Salvador. Hoje então é quinta-feira, dia 8 de maio, e o nosso tema de estudo de hoje é Por que criaste todas as coisas? Deus é digno porque Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o Criador de todas as coisas. Só por isso, Ele já é digno de todo o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. E o nosso tema de estudo de hoje aponta para a soberania de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que está no trono dos céus. Sabe, quando a gente vai no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, poucas pessoas tiveram o privilégio de ter um encontro pessoal com Deus. Eu consigo me lembrar agora do próprio Adão. Eu lembro de Abel e Caim, que falavam com Deus. Eu vejo também a história de Noé, que ouviu a voz de Deus. Mas muitas pessoas não conseguiram ver Deus mesmo, muito menos o trono de Deus. Apocalipse capítulo 4 nos mostra a revelação da grandeza de Deus no seu trono. Capítulo 4, a partir do verso 7, é que nós vamos estudar nesse novo dia. Apocalipse capítulo 4, verso 7 a 11 diz assim: O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Aqui é a mesma manifestação que aconteceu no livro de Ezequiel. Ezequias era o rei, então no livro de Ezequiel, em que ele também vê os 4 seres viventes aqui. O nosso querido João fala que são seres grandiosos, ele tem toda uma simbologia em cima desses significados, né, dos animais, que rostos diferentes. Mas aí continua dizendo que eles cantavam a Deus, dizendo que Deus é santo, uma tríade de santos, né? Santo, Santo, Santo. E diz que é o Senhor Todo-Poderoso. Eles têm um reconhecimento diante de Deus, então anjos do Senhor, magníficos em poder, reconhecem a santidade de Deus e quem Ele é. E continua o verso bíblico. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram à existência e foram criadas. Aqui nós temos muitos símbolos proféticos e nós vamos identificar um pouquinho deles agora, tá bom? Para que a gente possa contextualizar o texto bíblico de Apocalipse capítulo 4. Aqui nós temos então 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, segundo a palavra de Deus, tinham rostos diferentes. Tinham um rosto de leão, um rosto de novilho ou cordeiro, né? Tinha um rosto de homem e um rosto de águia. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, os rostos são parecidos, mudam uma coisinha ou outra, né? Um rosto de boi, mas são basicamente a mesma coisa. Né? No Antigo Testamento aparece como se fosse um ser, vários seres com 4 rostos, né? E aqui nós temos então 4 seres também com esses rostos, que têm simbolismos dentro da profecia bíblica diferentes. Mas existem diferentes interpretações. Uma das interpretações falam que esses rostos, o leão é um símbolo da tribo de Judá, que o novilho ou boi aí tem a ver com outra tribo de Israel, ou também com Jesus sendo o sacrifício. Temos o terceiro, que é o rosto de homem, aí mostrando a encarnação de Cristo, mas alguns dizem que é um símbolo da tribo de Levi. E o outro tem um semelhante à águia, né? Quando está voando. Aqui também dizem que tem um outro significado de uma outra tribo de Israel. Então, uma das interpretações bíblicas é que esses rostos dos querubins, que estão ali diante de Deus, eles são simbólicos, simbolizando tribos de Israel que ficavam em volta do templo do povo de Israel. Porque quando havia o templo lá, que na verdade era só o tabernáculo, né, aquela barraca que eles montavam, existiam tribos que ficavam em volta, mais próximas desse tabernáculo. E uma das explicações proféticas é que esses rostos eram símbolos dessas tribos que ficavam em volta
do tabernáculo. Aí continua, os 4 seres viventes, cada um deles respectivamente tinha 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E não tem descanso nem dia nem de noite. Por que não tem descanso? Porque eles não se cansam. E esses seres aí, então, que têm 6 asas, que são os querubins, eles têm tanta reverência a Deus, que quando a gente vai no livro de Ezequiel, nós vemos que eles cobrem o rosto, cobrem o corpo e 2 asas eles voam. Então eles não ousam olhar diretamente para Deus. E eles cantam sempre reconhecendo que Deus é santo, santo, santo. Eles reconhecem a Santíssima Trindade, reconhecem que Deus é santo, que Deus é poderoso, reconhecem também o poder de Deus. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui o texto bíblico também nos diz que eles têm olhos, né? Esses olhos são uma manifestação do Espírito de Deus. Então são seres especiais que têm o Espírito de Deus que os conduzem. Olha que grande a manifestação e a interpretação profética de Daniel, aliás, Apocalipse capítulo 4. Eu lembrei de Daniel porque Daniel também tem vários exemplos bíblicos, né, que a gente vai interpretando. Aí, continuando aqui o texto bíblico, diz que quando esses 4 seres deram glória e honra e graças a Deus, ao Deus que estava sentado no trono, e aqui reconhece que Deus está vivo pelos séculos dos séculos, reconhece a eternidade de Deus, nós continuamos no verso 10, que diz que 24 anciões se prostraram diante daquele que se encontra sentado no trono. Então, temos 24 homens que se prostram, se ajoelham diante de Deus, reconhecendo o Senhor e proclamando diante de Deus que Ele é digno, Senhor Deus e nosso, de receber honra, glória e poder. Mas quem seriam esses 24 anciões? Mais uma vez, nós não temos uma certeza absoluta, mas o que muitos teólogos entendem é que esses 24 anciões podem ser representantes do nosso mundo, pessoas que foram levadas ao céu na ressurreição de Cristo, porque a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, levou muitos com Ele também. Jesus não foi sozinho para o céu. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que no domingo da ressurreição, Jesus voltou à vida e que outras pessoas também voltaram. Os evangelhos falam isso. E se apresentaram diante das pessoas. E também, aí nós sabemos, pela profecia bíblica mesmo, pela explicação da palavra de Deus, que Jesus foi ao céu. E aí então nós entendemos que essas pessoas, elas ascenderam a Deus novamente para ter um encontro especial com Deus e estão lá no céu hoje. Então uma das interpretações proféticas dizem que esses 24 anciões são sim esses 24 homens ou pessoas que foram para o céu para representar o ser humano como um prêmio especial de Deus. Jesus não foi sozinho, né? Ele foi e salvou a raça humana, então ele levou essas pessoas para estarem com ele no céu como um troféu da sua glória e da sua vitória sobre o pecado, quando Jesus ascendeu ao céu para entrar no santuário celestial, para se apresentar diante de Deus o Pai como grande vencedor do conflito entre o bem e o mal. Algumas pessoas também acreditam que esses 24 anciões podem ser 24 representantes no céu, sejam de outros mundos ou não, que estão lá diante de Deus. Então a gente não tem absoluta certeza sobre a identidade profética desses anciões. O que nós sabemos é que são pessoas, homens, que se prostram diante de Deus e reconhecem o poder e a soberania do nosso Deus. É muito importante a gente entender e ter humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, todo o significado da profecia. O que nós sabemos aqui, a palavra de Deus, é que Ele é o Criador, e então temos uma manifestação da sua glória, dos anjos, nós sabemos ali que estão na presença de Deus, e algumas identidades não são exatamente reveladas de forma clara. Então nós temos algumas teorias, mas é claro que quando chegar a hora, Deus vai revelar para a gente o significado de quem eles eram. Mas o importante é que todos eles se curvam diante do trono de Deus, do santuário celestial, reconhecendo a glória do Senhor. Como nós também temos que fazer hoje, reconhecer o Senhor e cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O Senhor eterno, que nos ama e deu a sua vida por nós. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela manifestação da Tua glória através da Tua palavra, do estudo bíblico que fazemos hoje, que possamos Te reconhecer como Senhor e Salvador das nossas vidas e que o Senhor brilhe para sempre em nós, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, nessa vida é você e Deus, e juntos nós estudamos todos os dias a palavra do Senhor. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.